Alexandre de Moraes inclui Ramagem na lista de foragidos e tenta tirar o seu mandato. O ministro Alexandre de Moraes mandou incluir o Ramagem na lista de foragidos, que é a extradição dele para o Brasil, e determinou a perda do mandato. Mas e agora, hein? Olha, um aviso de spoiler, o Moraes vai tomar uma porta na cara. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 2 pontos. Primeiro, o que acontece agora sobre a extradição do Ramagem? Vai ter extradição? Segundo, o que acontece sobre o mandato dele de deputado federal? Vai ter cassação? E é claro, você vai ver a porta na cara do Moraes. Bora então direto ao primeiro ponto. O Ramagem ele foi condenado no processo de tentativa de golpe pelo ministro Alexandre de Moraes, só que o Ramagem saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Aí o Moraes ele certificou trânsito em julgado do processo, ou seja, encerrou o processo judicial contra o Ramagem, encerrou a possibilidade de qualquer recurso e disse que o Ramagem era um fugitivo da justiça brasileira, determinando ainda que a Polícia Federal ative os protocolos de extradição junto aos Estados Unidos. O problema pro Moraes, o problema é que o Ramagem, ao que tudo indica, ele pediu asilo político para os americanos. E isso vai dificultar muito o pedido de extradição, uma vez que se os Estados Unidos entenderem que ele sofre algum tipo de perseguição política, eles muito provavelmente não vão extraditar o Ramagem. Na minha opinião, a chance de extradição do Ramagem é 0 durante o governo Donald Trump. Porque esse governo Trump, ele sabe e entende o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, existe uma outra questão técnica que dificulta ainda mais a questão da extradição, que é o próprio Tratado de Extradição, feito entre Brasil e Estados Unidos. Veja o que diz aqui o Vladimir Aras, que é um dos maiores especialistas em cooperação internacional, é um procurador da República com quem eu trabalhei em vários casos e é um professor de Direito Internacional na Universidade de Brasília. Olha aí. Para Vladimir Aras, professor de Direito Internacional da UNB, a extradição é difícil de ocorrer. Isso porque os Estados Unidos só extraditam com base em uma lista de crimes que constam em um tratado de 1965. Essa lista inclui tipos penais, ou seja, crimes como homicídio, estupro, rapto. Já com a maioria dos outros países, os tratados não trazem crimes específicos, mas as penas. Mas no caso do Brasil traz crimes específicos e não vão estar lá esses crimes brasileiros aí inventados há pouco tempo aí de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Ou seja, o Moraes vai tomar uma porta na cara, os americanos vão dar uma bela de uma porta na cara do Moraes. Eles não vão deixar as ordens ilegais do Moraes serem executadas por lá contra o Ramagem. Aliás, nem o próprio Moraes ele pode entrar lá nos Estados Unidos depois da Magnitsky, não é? Não são só as ordens ilegais dele, mas ele mesmo não pode. Mas eu tenho o mandato dele de deputado federal. Como que fica? Antes da gente entrar no segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui para você não perder nada por aqui e para a nossa indignação chegar mais longe. E nesse caso, a voz aqui que anuncia a porta na cara do Moraes. E vamos direto agora para o segundo ponto. O Ramagem ele é um deputado federal. E quando um deputado é condenado pela justiça ao regime fechado, ou seja, uma prisão, uma penitenciária, existe a clara impossibilidade dele continuar indo para a Câmara dos Deputados. Então o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Ele determinou, olha aqui, a perda do mandato do Ramagem. Perda do mandato do Ramagem e mandou que o presidente da Câmara apenas decrete esse ato de ofício por iniciativa própria, ou seja, sem analisar o mérito da decisão do Moraes. Ele quer basicamente que o Mota seja o seu office boy, seja o seu ajudante de ordens, execute o que ele mandou. Só que não é isso que está previsto num textinho que é importante, que se chama de Constituição Federal, ou que deveria ser importante no Brasil, mas não é. Esse texto constitucional, lá no artigo 55, ele é bem claro em dizer que quem decide sobre a perda do mandato de político é o Congresso Nacional, e não o STF. Foi assim que o Hugo Mota decidiu sobre a Carla Zambelli. O Moraes ele determinou a perda do mandato, mas o Mota seguiu um rito que ele mesmo decidiu para determinar essa perda de mandato, inclusive com a votação pela Câmara dos Deputados. Então é provável que o Hugo Mota faça o mesmo no caso do Ramagem, o que dá margem para a oposição e para a direita tentar manter o mandato do Ramagem
assim como eles conseguiram quando obtiveram os votos para suspender aquela parte da acusação contra o Ramagem lá no começo desse processo de tentativa de golpe. Olha, gente, eu não sei você, mas eu tenho uma esperança de que a Câmara mantenha o mandato do Ramagem, um delegado de Polícia Federal que foi alvo de um processo cheio de ilegalidades, cheio de abusos, cheio de injustiças. Então, pode ser aí que Alexandre de Moraes tome uma dupla porta na cara. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Hugo Motta ele vai cumprir o que o Alexandre de Moraes mandou ou ele vai contrariar o ministro? E o que você acha que a Câmara vai decidir? Vai manter ou vai tirar o mandato do Alexandre Ramagem? Deixa a sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Câmara dos Deputados casse o mandato de Alexandre Ramagem, que, como eu estava dizendo agora há pouquinho, está nos Estados Unidos. O caso do Alexandre Ramagem tem aí desdobramentos importantes e, como a gente disse, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, já tem uma determinação para que o Congresso tome providências. A gente sabe que a relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal nem sempre caminha às mil maravilhas. A gente pode estar olhando para mais um foco de atrito? Larissa, sem dúvida, sempre que há, na verdade, um parlamentar que é condenado à pena privativa e a perda do mandato, isso gera um atrito, né? Gera um ponto ali de desconexão, vamos dizer, entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, porque os dois poderes reivindicam a palavra final sobre a cassação. Então, o que acontece? Aconteceu isso em várias outras ocasiões. O Supremo Tribunal Federal condena a perda do mandato, notifica a Câmara dos Deputados e espera da Câmara dos Deputados apenas um ato formal, uma declaração ali da mesa diretora de que, devido a uma condenação transitada em julgado por parte do Supremo Tribunal Federal, estamos aqui declarando a perda do mandato do deputado tal. A Câmara entende que não. A Câmara entende que, por ser dona ali daquele quadrado, ela tem a prerrogativa de definir, de ter ali a palavra final sobre a perda do mandato. Então, é preciso ver como que a Câmara vai dar o ritmo em relação a esse caso de Ramagem. Se vai apenas decretar a perda do mandato ou se vai levar isso, de alguma maneira, à votação. Isso vai testar também o grau de proteção, né, vamos dizer assim, que a Câmara vai dar a Alexandre Ramagem. A gente fica de olho para ver, porque a depender do posicionamento da Câmara, como eu falei, isso ainda pode acabar batendo no STF para chancelar ali a palavra final em torno da perda do mandato do deputado. Hugo Motta e Alcolumbre vão salvar Bolsonaro? Tava tudo nebuloso sobre a anistia no começo dessa semana, mas agora tá tudo mais claro, como eu vou te contar. Mas ao mesmo tempo tá tudo mais sombrio. O Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, eles têm hoje a chance de enfrentar o Lula e pautar a anistia para salvar o Bolsonaro. Mas será que isso vai acontecer? Fica comigo até o final desse nosso encontro com justiça, que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 3 pontos. Primeiro, como que a anistia tá no Congresso? Segundo, por que o Hugo Motta e o Alcolumbre poderiam pautar a anistia? E terceiro, se existe hoje a esperança de que ela seja aprovada. Bora então direto ao primeiro ponto. Como você sabe, hoje no Congresso Nacional existe uma movimentação para transformar a discussão sobre a anistia em uma discussão sobre dosimetria das penas, ou seja, mudar a pena dos crimes pelos quais os envolvidos do 8 de janeiro e Bolsonaro foram condenados. Isso é feito pelo deputado Paulinho da Força, que é um aliado dos ministros do STF. A urgência para a votação desse projeto de lei de anistia já foi até aprovada, mas como não existe um consenso sobre o que deve avançar, se é a anistia, se é a dosimetria e em que termos, o projeto está parado. O próprio Flávio Bolsonaro, ele já disse que a oposição, a direita, ela não quer discutir dosimetria, mas sim a anistia. Tá, mas será que o Hugo Motta e o Alcolumbre eles podem vencer as resistências do governo e da oposição e colocar isso em votação? Para ganhar nosso tempo aqui, eu vou pedir para você fazer isso que tá aí na tela e vamos direto pro segundo ponto. Como eu falei para vocês, o projeto da anistia ele estava parado. Agora deixa eu acrescentar uma informação. Ele estava parado sim pelo impasse na discussão entre oposição e governo, mas também porque o Hugo Motta travou o projeto em razão da sua proximidade com o governo e com o STF. Ele não queria desagradar o Lula e não queria desagradar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O Alcolumbre, por sua vez, ele é muito amigo do ministro Alexandre de Moraes e ele também estava fechado com o governo Lula. Só que o cenário mudou.
Hugo Motta ele perdeu a paciência com o Lindenberg Farias, o líder lindinho do PT na Câmara dos Deputados, e ele rompeu com o governo. Já o Alcolumbre, ele viu o Lula indicar o Jorge Messias ao STF e não o Rodrigo Pacheco que ele queria. E o que ele fez? Também rompeu com o governo Lula. E aí se formou um cenário perfeito, né? Ambos brigados com o governo que é contra a anistia. Então eles podem agora ajudar a passar a anistia. Juntou a fome com a vontade de comer. Seria só a oposição se aproveitar desse momento, mas será que deu certo? Será que os chefes do Legislativo eles vão pautar a anistia? Bora então para o nosso terceiro ponto. Infelizmente, a resposta inicial é não. Não vão pautar a anistia. O Hugo Motta ele já voltou atrás, principalmente porque ele não conseguiu a aprovação dos seus chefes, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Mas e o presidente do Senado, hein? Qual é a posição dele? Será que tem chance de avançar por lá? A resposta é também não, infelizmente. O Alcolumbre está pensando em como se vingar do governo que indicou o Messias, mas tudo indica que ele deve fazer isso focando na sabatina no Messias, em barrar o Messias. Aliados do Alcolumbre dizem que ele permanece com a mesma opinião de antes. Ele é a favor da dosimetria, mas ele não vê espaço para que isso seja votado em 2025. Ou seja, em bom português, ele não quer votar isso em 2025, essa é a verdade. Porque se você acha que não vai ser aprovado, Alcolumbre, Motta, se eles acham que não vai ser aprovado, eles botam em votação. E aí a anistia perde e eles ficam bem com o STF, bem com o governo. O problema é que eles acreditam que se botar em votação pode sim ser aprovado. E aí eles ficam com esse lero-lero, dando desculpa e segurando. Gente, infelizmente para todo mundo que está sofrendo injustiças nesse cenário, é muito difícil passar a anistia. Quando você tem presidentes das casas com rabo preso no Supremo, e o Supremo é contra isso. E a gente não vai conseguir avançar a anistia e mudar o Brasil enquanto a gente vê este tipo de coisa aí, ó. Renan Calheiros é o favorito ao Senado em Alagoas agora, gente. Novembro de 2025. O problema é que boa parte do povo ainda não acordou para as consequências de votar em alguém como Renan Calheiros, que teve o seu nome presente em vários escândalos do passado e longe do que a gente precisa para mudar o país. Mas agora eu quero te dizer que tem um jeito de você sim influenciar o futuro e agir contra isso e contra as injustiças que nós vemos no país. Venha você também lutar junto conosco, faça parte do nosso time de guerreiros do Partido Novo, que defende a anistia, bandido na cadeia, a liberdade de expressão, combate à corrupção, a contenção dos abusos do governo Lula e do STF. Você pode fazer a diferença sozinho, claro, mas guarda o que eu vou te dizer na sua mente. Nenhum soldado conquista uma cidade sozinho. Então vem se filiar agora acessando deltandalagnol.com.br/novo ou você clica nesse link aqui que eu vou deixar na tela para você fazer a sua filiação. Ou então na descrição, também nos comentários vou deixar o link. E você vai fazer parte do mesmo exército de que eu faço parte. Marcel Van Hatten faz parte, Jeffrey Chikini faz parte e muito mais gente. E vai ter uma série de cursos à sua disposição para você ganhar ferramentas para mudar o país. Com a eleição de membros do Partido Novo para o Senado no ano que vem, a gente pode mudar esse cenário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.